objetivo do curso? Aqui nesse curso a gente vai demonstrar como você pode escrever o seu romance contra-ataca, ok? O índice, o tema, os tópicos que a gente vai falar aqui hoje é sobre o que é um romance contra-ataca, os destaques de modos próprios esforços e o estudo de caso. Aqui também a gente vai compartilhar algumas inspirações para vocês, porque às vezes a gente tá aqui na aula e etc., mas a gente sempre precisa daquele exemplo, para a gente entender melhor como se deve escrever ou como é melhor para escrever. A parte 1 da nossa aula é o que é um romance contra-ataca em modo próprios esforços. Aqui tem um breve resumo falando sobre isso, eu vou ler e posteriormente eu vou explicar. Isso se refere à protagonista feminina mudando seu destino por seus próprios esforços para melhorar a sua aparência e sua habilidade, ou usando seu talento soberbo em uma determinada área para mudar o seu destino. É, desculpa, gente, mas é que eu tenho que aceitar. Vamos lá. Como eu já fiz um resumo aqui, a Maísa entrou agora. Bianca, se entrou aí, eu vou te mandar a senha aqui do negócio para você ir aprovando, por favor, que eu tô tendo que sair da aula para aprovar. Um momento, tá, gente? Alice! Eita! Liguei, entrou ainda. Olha que legal. Gente. Gente, quem tá com o microfone aberto, fecha para mim, por favor. Ok. Fecha o microfone, galera, por favorzinho. Boa noite. Novamente, desculpa, a gente teve um probleminha aqui na hora de aceitar o pessoal para entrar. Peço desculpa realmente por causa disso, então vamos dar início à aula, porque tem algumas pessoas que entram depois. Então, vamos lá. A primeira aula, a gente vai falar sobre os próprios esforços. Esse já é o nosso segundo curso, tá? A gente já teve um anteriormente. Quem tá com o áudio ligado, por favor, desliga. Então, a gente já teve um curso. Aqui é o nosso segundo e a gente vai falar hoje sobre romance contra-ataca. Aqui eu vou dar alguns exemplos, eu vou explicar para vocês o que é o romance, a gente tem alguns tópicos, a gente tem alguns exemplos, a gente tem basicamente tudo aqui nesse PDF para ajudar você a aprimorar a sua escrita nesse tipo de romance. A gente vai falar aqui como a gente vai dominar esse modo de escrita contra-ataque. Gente, quem está com o microfone aberto, desliga, por favor. Os tópicos são o que é um romance contra-ataca, os destaques dos modos próprios de esforços, o estudo de caso e o compartilhamento de inspiração. Primeiramente, a gente tem que saber o que é, para a gente poder
escrever sobre, certo? Aqui tem um breve resumo que eu vou ler para vocês, caso não consiga compreender, eu vou explicar também, não se preocupe. Um romance contra-ataca em modo dos próprios esforços, isso se refere a uma protagonista feminina, mas também pode ser um protagonista masculino, tá? Mudando seu destino por seus próprios esforços, para melhorar a sua aparência, sua habilidade, seu intelecto. Fica a critério de cada um escrever sobre no que ela vai melhorar. O lance é ela mudar o destino dela. No mundo do universo literário, tá? Esse é o modo de contra-ataque mais comum. E geralmente você tem duas escolhas. A primeira é onde a protagonista originalmente não era famosa, nem bonita, nem popular, mas se esforça para se tornar forte e bela a fim de atingir um certo objetivo. Eu vou dar um exemplo, ok? Eu li um livro há um tempo na Noveltoon também sobre isso, sobre uma protagonista que ela não tinha nada. E aí chegou um momento da vida dela que ela não queria mais ser assim, por conta das críticas, humilhações e etc. Ela não queria mais ser assim. Então ela foi e fez uma mudança. Nesse caso, tinha sido uma mudança na aparência dela. E a partir dali ela começou a traçar um novo destino, tá? Ela não sofreu mais com humilhações, ela não foi mais desprezada. Isso é uma reviravolta na história dela. Isso ela mudou algo que ela já estava acostumada entre aspas, e agora ela não é mais assim, ela é uma pessoa requisitada. A segunda, a protagonista era originalmente muito boa ou tinha um certo talento, mas por alguma razão escondeu sua força, ou foi mal compreendida, ou não teve a oportunidade de mostrar sua força, mas a heroína confiou em si mesma para subverter as percepções dos outros e conseguir um contra-ataque. Também é necessário mostrar o contraste entre o antes e o depois da heroína. Nessa segunda, também tinha um livro da Noveltoon, como vocês podem ver, a louca da Noveltoon, que lê tudo, mas a protagonista nesse livro, ela era muito inteligente mesmo. Só que, por ela ser, como vou dizer, desprezada pela família, ela era posta muito de lado pela família, ela acabou guardando aquilo para si. Ela não demonstrou muito. Chegou um tempo na vida dela que ela teve que trabalhar, devido a alguns acontecimentos, né? Você tem uma reviravolta na história e ela vai trabalhar. Nisso, ela acaba fazendo muito sucesso dentro da empresa, porque ela acaba tendo uma habilidade que eles não achavam que era possível. Ela trabalhava na equipe de arquitetura. Ela era muito boa com cálculo e etc. Então, ela acabou ficando famosa dentro da empresa, abriu sua própria empresa, então ela mudou realmente o destino dela. Parte 2. Os destaques do modo próprios esforços. Aqui são algumas características comuns da história. Nisso aqui a gente vai ter alguns tópicos, tá? É para vocês conseguirem compreender o que vocês podem mudar na história, na sua protagonista ou no seu protagonista. Em aparência, vamos lá. Digamos que a protagonista, ela é feia aos olhos da sociedade, tá, gente? Por causa dos padrões que a gente tem hoje em dia, são bastante fortes, então ela não se encaixava nesses padrões. Ou ela acabou parecendo mais velha do que ela é. Isso pode ser devido a, por exemplo, uma gravidez. Todo mundo sabe que a gravidez acaba tendo um impacto na vida da mulher, né? Ou pode ser por conta da desfigurada. Exemplo, ela acabou sofrendo um acidente quando já era um pouco mais velha, já estava na adolescência, a casa dela incendiou e ela acabou tendo uma parte dela deformada. Pode também sendo se machucando para salvar alguém. Exemplo, ela se machucou para salvar o cachorrinho dela e acabou tendo uma parte dela deformada. Aqui, como eu tinha citado, que ela nasceu bonita, mas devido à gravidez, o foco no casamento, no marido, etc., ela parou de se cuidar. Então, com o tempo, ela acabou deixando de ser aquilo que ela era para uma outra versão dela, que já não era mais tão atrativa assim.
Aqui também tem uma outra opção, que ela nasceu bonita, mas acabou se escondendo, sua beleza, escondendo a sua beleza, devido a alguma coisa. Gente, a gente pode pegar em como eu era antes de você, por exemplo, o porquê da ministra principal, ela usar roupas, que chamem bastante atenção, roupas consideradas, digamos, infantis, para ela seja uma mulher mais velha. E tem uma história toda por trás daquilo, então ela acabou escondendo o fato dela ser mulher e acabou vestindo roupas muito chamativas, digamos assim. 2, figura, que é onde a protagonista ela sofre bulimia por algumas razões emocionais, alguns traumas, etc. Porque ela engordou devido a um parto, a gravidez, e ela engordou também para tomar remédios com hormônios. As mulheres sabem que contraceptivo tem muito hormônio e faz muito mal para a mulher, né? Devido à retenção de líquido, a gente pode engordar e isso pode causar um impacto na nossa aparência e até na autoestima, tá? Eu não estou dizendo que isso acontece para todo mundo. Algumas pessoas, elas têm mais dificuldade em aceitar um novo corpo com o qual elas já eram acostumadas. Tem também, algumas deficiências físicas, que é ser surdo, mudo, ou entre outros, a gente sabe que existem muitas doenças assim, que pode causar problema de baixa autoestima e a falta de autoconfiança. Aqui no quarto também tem o lance da baixa autoestima, que é onde o protagonista é, não tem nenhum defeito, eu não diria defeito, mas tem uma baixa autoestima por causa disso, ela se vê diferente do que ela é. Isso também é muito visto em bulimia, né, eita, anorexia, onde a pessoa ela acha que ela tá gorda, etc, mas não tá. Então, isso vai de cada um, tá? Autoconfiança, baixa estima, oportunidades comuns que fazem o protagonista contra-atacar. Eu espero que todo mundo esteja me escutando direito e me entendendo, tá? Tá todo mundo me escutando e entendendo, né, gente? Vocês podem mandar no chat, porque a nossa outra editora, Bianca, tá no chat. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram falar, lá no chat. Agora vamos aqui para primeiro. A protagonista está sofrendo em razão de uma aparência e características, ou então decide mostrar sua real identidade, ou se tornar bonita, perdendo peso ou fazendo cirurgia plástica. Aqui, nesse caso, é uma forma que vocês podem mudar o estilo da protagonista, digamos assim, porque o ponto é você mudar como ela era vista antes e como ela é vista agora. A gente quer uma mudança total, a gente quer, tipo, que a humilhação dela não seja mais isso, a gente quer a pessoa que humilhou ela correndo atrás dela. Então, a protagonista está sofrendo humilhação devido à aparência dela, ok? Só que aí chega um momento que ela fala, não, eu não quero mais. Então, ela pode perder peso, pode fazer uma cirurgia plástica, ela tem várias oportunidades para mudar que ela é, ok? Eu tô falando que ela é na forma física. No entanto, há também onde a protagonista melhora a sua, não a sua aparência, mas melhora, por exemplo, a sua autoconfiança. Isso também é importante, que aqui é o segundo. A protagonista se apaixona, protagonista se apaixona e para ganhar o amor dele decide contra-atacar melhorando seu desempenho na escola e a sua aparência. Ela pode, por exemplo, mudar, como aqui diz, a sua inteligência. Ela decide que para ela ser bonita, ela precisa ser mais inteligente, porque às vezes a aparência não é tudo, tá, gente? Vocês podem mudar o personagem de diversas formas. Tirar uma pessoa que não tinha autoconfiança em si e colocar uma pessoa que tenha muita confiança em si. Isso já ajuda. A protagonista se machucou por aqueles que têm inveja dela, então decide utilizar o seu charme para melhorar o status e se vingar.
tem alguns livros e alguns mangás também que retratam isso, de a protagonista, ela acabou sendo humilhada pela vilã, digamos assim, e por ela ser pobre, por exemplo. E aí ela acaba dando a volta por cima, se tornando uma outra pessoa, ou estudou mais para, tipo, ter um superior e trabalhar em uma boa empresa, para quem sabe futuramente criar sua própria empresa. Então ela cresceu e agora ela tem um status superior. Vocês sabem que é retratado também em muitos livros que quando você tem um status superior, é difícil que alguém te humilhe, certo? Quando você tem uma quantia grande de dinheiro na sua conta, por exemplo. Então, a personagem ela pode fazer isso, ela pode estudar muito, abrir uma empresa, é, entre outros. 2. Características comuns do herói. 1. A profissão não é limitada. Considere CEO de empresa, médico, máfia, entre outros. Só que esses citados, eles são mais lidos atualmente, tá? Eu diria que até boxeador, tá, gente? Porque, olha, tem uns livros de boxeador que é muito bom. As características do personagem. Pode ser um mulherengo, pode ser um CEO indiferente, pode ser um CEO malicioso, ou um afetuoso, no entanto, distante. Digamos aqui que é um CEO mulherengo, tá? Temos o protagonista masculino, um CEO mulherengo, mas temos a protagonista feminina, que ela não é considerada bonita na visão dele. A visão dele é, digamos, distorcida. Então, ele não acha ela bonita, não tem interesse. Só que acontecem várias coisas. Ele acaba se apaixonando pela protagonista. Pode ser porque ela mudou a aparência, ou pode ser porque ela é alguém que, digamos, ela é alguém que ele acaba se sentindo atraído, mas eu não tô falando de aparência física, tá, gente? Tô dizendo assim, vai conhecendo mais ela, ele vai percebendo que a aparência não é tudo e ele acaba se apaixonando por ela. Também pode ocorrer isso. Aí vocês vão decidir. Ok, ele me humilhou, ele fez isso, aquilo comigo, mas aí ele acaba dizendo pra mim que tá apaixonado, e aí? E aí eu pergunto pra vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão, por exemplo, fazer com que a protagonista conheça uma outra pessoa e fique com ela, você vai fazer ela perdoar ele, de acordo com ele demonstrando que tá mudando, que tá melhorando, que ama ela. Fica a critério de cada um, dá pra desenvolver um bom enredo com esse plot, tá? O indiferente, aqui também diz quase a mesma coisa, tá? Vocês só podem ir mudando. Colocar uma pessoa que a menina escondia, que era muito bonita, mas aí ela acaba mostrando que ela é realmente muito bonita, eu tô falando na aparência, muito bonita, e ele acaba se apaixonando, só que ela se lembra de tudo que fez com ela. Tem, inclusive, um desse na Novelton, viu, gente? Eu não lembro o nome, mas eu li. A gente pode ver que eu sou a pessoa que trabalha na Novelton e só vivo lendo livro da Novelton. Tem um que eu já sofri lendo esse livro, onde a mulher, ela acaba se apaixonando por esse cara, com o decorrer, porque eles acabam se casando, tá? Só que acontece, tipo, um trivial só, ela acaba sendo drogada e ele também, aí eles acabam tendo um filho, 2, pra piorar a situação. Aí, mano, ele trata ela como lixo. Ele trata ela como um lixo. Gente, é o livro inteiro sofrendo de tanto ódio. E aí, nisso, ela tem os 2 filhos e tal, e é porque ela ganhou peso depois que ela teve o filho. Você sabe que gravidez é uma coisa assim, né? Muda muito a aparência da mulher. E ela acabou ganhando peso e ele vivia jogando isso na cara dela, porque ela era muito bonita. Então, trai ela, faz os caras a quatro com ela. E aí, a partir disso, ela acaba mudando, ela acaba emagrecendo, né? Ela vai pra academia, etc. E esse cara fica louco atrás dela. E aí eu passando raiva com eles dois e tal, só que a autora ele dá uma reviravolta na história e tal. E aí, esse é o momento de vocês. Esse é o momento que você, autor, vai olhar e falar assim: nossa, eu vou deixar ela sendo trouxa, assim, perdoando ele, ou eu vou fazer ela conhecer um cara 1000 vezes melhor.
Eu sempre torço pra mulher conhecer um melhor, porque eu não consigo perdoar. Gente, é tanta raiva que eu passo vendo essas coisas. Ai, sério. Mas aí vocês escolhem critério de vocês. Ah, sei lá, ele não me fez sofrer o suficiente, então eu vou ficar com ele. E pode ser isso também, vocês podem, ah, não quero mais você, já enjoei da sua cara, agora eu vou caçar outro. Você decide, tá vendo? Dá pra vocês criarem, assim, um universo de homens bonitos. Características comuns dos vilões. A gente pode pegar aqui, mano, gente, esse aqui eu tenho tanta história pra citar pra vocês, pra dar exemplo, que vocês vão passar raiva junto comigo. Onde a vilã é bonita e rica, e como ela é mais bonita e poderosa que a protagonista, a vilã a oprime e a ridiculariza em todos os momentos possíveis. Também tem a parte onde ela tem inveja da protagonista, porque a heroína é a melhor em diversos aspectos, ou a heroína tem status inferior, mas conquista a paixão do herói. Então ela machuca a protagonista em diversas formas. Boa amiga da protagonista. Nossa, a pior. Parece bem intencionada, mas na realidade é tudo falsidade. Ela se finge de amiga da protagonista, mas só usa a feia, mas só para usar a feia da protagonista e mostrar a própria beleza dela. Ou ela utiliza a popularidade do protagonista para aproximar as pessoas ao redor da heroína. No entanto, quando a protagonista ela é por apaixonada, se aproxima do protagonista, ela consegue fingir e começa a dificultar o caminho da protagonista. Eu vou dar um exemplo aqui desse último do 3 porque acho que ficou um pouco confuso para vocês, então eu vou dar um exemplo usando o 3, tá? Deixa eu respirar, porque eu lembrei da história e já tô com raiva. Vamos lá. Eu vou denominar os personagens porque eu não lembro o nome, mas eu vou dar um nome, eu vou colocar aqui o nome da vilã, é Érica, e o nome da que a gente gosta, nossa protagonista, é Helena. Helena, ela é uma pessoa ingênua, né? Nossa protagonista é um tanto ingênua e etc. E já Érica, ela usa muito a protagonista. Os pais de Érica morreram e ela vive com Helena, porque era a única amiga dela e etc. E Helena, bestinha como é, ela acabou achando que gostava realmente dela e etc. Só que Helena tem um namorado, gente. E vocês acreditam que Helena, ou que Érica, ficou com esse namorado dela? Gente, eu vou contar pra vocês, que eu passei tanta raiva lendo essa história. E aí segue a história, né? Ele continua namorando ela, continua namorando a Helena, e a Erika continua fingindo, só que aí a Helena vive tudo e fica igual uma bocozona, não faz nada, e continua, depois ela termina, etc. Só que continua com essa amiga dela. Então, olha, vocês têm várias opções que vocês podem colocar. Que a menina, a protagonista, ela acaba perdoando a vilã, ou vocês podem colocar que a vilã se explode e que o protagonista, ele é uma outra pessoa, ela é uma pessoa melhor pra ela, ela acaba conhecendo ele depois e deixa um embuste do namorado dela pra lá. Vocês estão conseguindo compreender? Eu espero que vocês consigam entender o 3, né? É uma amiga que trai a amiga dela, com o namorado da amiga dela. Deu pra capturar assim? Tipo, e aí essa menina, ela faz um monte de coisa. Ela faz um monte de coisa. Ela fica com o namorado dela, ela fala mal da amiga. É um desespero pra quem tá lendo, um desespero. Cenários comuns da história. A protagonista foi desencorajada em razões do tratamento que recebia do seu marido, e não gosta mais dele. Mas o marido, o namorado, ainda ama e busca conquistar o seu perdão. A protagonista deverá escolher entre perdoá-lo ou conhecer um homem melhor. Foi isso, gente. Foi isso que eu falei anteriormente, da mulher que teve 2 filhos, a aparência acabou mudando devido à gravidez, e depois ele fica atrás dela, depois que ela emagrece. Gente, um desespero total para quem tá lendo. 2. Para salvar a protagonista se machuca e se torna extremamente feia, mas ele acha que foi a outra mulher que o salvou. Depois de descobrir a verdade, sente-se culpado, busca conquistar o perdão da protagonista. Tem um livro, no Webtoon de novo, que eu li, que eu passei raiva também, viu, gente? Muita raiva. Que foi onde a nossa prota, ela estava no shopping
tal, você chegou o protagonista lá e depois ela escondeu ele, tal, porque ele tava fugindo de uns caras lá e tal. Aí ele deu pra ela uma abotoadura, tá? Aquela de terno, não sei como chama o nome, mas acho que é abotoadura. E aí a irmã dela pega essa abotoadura e acha que foi ela, que foi a irmã dela que salvou ele. Ele não se lembra bem do rosto, então acha que foi ele. Depois ele começa a amar ela, só que aí acontece um monte de coisa. A irmã dela morre e ele culpa a que ficou viva, que foi a que realmente salvou ele. Não sei, ela sofre uma decisão, viu? Sofre igual uma condenada. E a partir daí você pode, por exemplo, criar um cenário onde ela acaba conhecendo outro cara, porque eles acabam se casando também, tá, gente? Nossa, gosto nem de lembrar. Acabam se casando e ela sofre muito, ela é muito humilhada, ela perde parte do rim por causa dele. Exatamente, gente, é um relacionamento péssimo. Sofre por causa dele, e aí ela acaba mudando, e ela vai fazer ela fez uma reviravolta lá, ela acaba indo para tentar uma faculdade no exterior. Então ela tá mudando a história dela, ela se cansou dele, sabe? Ela realmente se cansou dele. 3. A protagonista se apaixonou por um homem lindo, mas a diferença de identidade é muito grande. A diferença de identidade, eu acho que é a idade. A diferença de idade é muito grande e não consegue, ninguém apoiava. Com a ajuda do protagonista, ela finalmente consegue conquistar a coragem para ultrapassar essas barreiras e conquistar a felicidade. Digamos assim, aqui eu vou colocar, tipo, uma mulher de 20 anos e um cara de 50, por exemplo. Eu acho que 50 é muito, né, gente? Deixa eu ver aqui. E ele com 40. Só que a gente sabe que algumas coisas na sociedade, algumas coisas na sociedade não é bem vista. O pessoal, eles não apoiam muito, então ela vai acabar dando um jeito para dar essa volta por cima. Ah, não, eu quero ele, então eu vou ter ele. Então ela vai mudar, ela vai se mudar. Pode ser a forma de se vestir, a forma de falar, tentar se encaixar ali no mundo dele, porque querendo ou não, é uma diferença de idade muito grande. Então ela tem que começar a socializar no mesmos locais que ele. Então ela tem que começar a falar diferente, ou a se comportar diferente, porque, como eu disse, a diferença de idade é muito grande. 4. A protagonista sofreu bullying por ser deficiente, mas o protagonista, como um bad boy, do nada aparece para protegê-la. O bad boy, que assustou as outras pessoas, se torna protetor da protagonista e lentamente se apaixona entre si. Tem um livro desse que eu li, que, gente, o gosto literário da criança, onde o protagonista, ele é um boxeador e ela é uma menina de rua e tal. Ele se conhece com ela tentando furtar a carteira do irmão dele. Aí, com isso, ele acaba ficando com ela, tá? Se conhecendo, se apaixonando. E ela vai morar na casa dele, porque ela não tem onde morar e tal. Eles acabam se apaixonando. Então, a carteira que ela tentou roubar decidiu o destino dela, tá? Ela acabou ganhando dinheiro. E, na verdade, até uma casa, né? E depois, muito boa história. Se casam, tem um filho. Muito boa história. Agora, o resumo. Pelas características e os cenários da história acima, podemos tirar conclusões. Os cenários básicos dos personagens consistem em defeitos na aparência física ou na figura no corpo. O contraste entre antes e depois do contra-ataque é muito importante. Além de cenários mencionados anteriormente, o autor também poderá incluir suas vivências particulares nas histórias. Esse lance de antes e depois, vocês podem muito já usar o lance flashback, tá? Por exemplo, a gente vai dar início a um capítulo. Nesse capítulo, eu vou colocar antes dela. Gente, só um minuto, tá? Que eu não sei se estão aceitando. Antes dela. Antes dela se tornar a mulher que ela é agora. E depois. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma protagonista que, que antes ela sofria humilhação pela família. Então, no primeiro parágrafo, eu posso colocar algum episódio desse dela sofrendo humilhação pela família. Coloquei. Ok, nosso prólogo é esse, ela sofrendo uma humilhação na família. Pronto. Primeiro capítulo, segundo, etc. Eu vou descrevendo o que ela é agora.
não sei quem chegou na cidade, eh, que ela não visitava muitos anos atrás, e vai descrevendo o que ela vai fazendo e tal. No 5º capítulo, você pode colocar, tipo, não sei quantos anos antes, descrever uma cena de alguma coisa que ela passou e etcétera, como foi, nesses 5 anos fora, e depois você pode colocar, assim, no momento atual, ok? Tá bom. Parte 3, o estudo de caso. Gente, aqui a gente jogou no grupo, né, que era para vocês darem uma lida nesse livro, mas vocês podem ler depois da aula mesmo, para vocês terem uma ideia de como que faz. O nome do livro é Reversão da Esposa Feia. O nome do título do livro já diz muita coisa, né? O resumo é: a irmã da heroína e o marido dela tentam machucar a heroína e sua filha. A vingança será planejada passo a passo. Podemos ver que é o tipo de livro que eu gosto. Eu já até salvei, já tá? Pra eu ler, porque esse negócio, gente, de vingança, mudança, é muito buscado pelos leitores, tá? Eu tenho certeza que pelo menos 2 pessoas aqui que estão na aula já leram, algum livro, assim, que fala sobre vingança de uma mulher que era tal e depois do nada ela uau. Personagens principais: heroína, herói e personagem feminino coadjuvante. A heroína, simples e ingênua no começo, após ser machucada, se torna mais inteligente e sensível, mas continua na defensiva. O herói, cruel e sem coração no começo, após se apaixonar pela heroína, ele se transforma em um homem atencioso e fiel. A personagem feminina coadjuvante, ela tem muita fama, fortuna, no entanto é egoísta e cruel. Vou ler aqui a nossa breve introdução. Se vocês não conseguirem compreender, eu vou te explicar. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, vocês joguem no chat, porque às vezes eu falo muito rápido e pode ser que vocês não estejam compreendendo algumas coisas. É por isso que eu estou usando 1001 exemplos para que vocês possam compreender o que eu estou falando. A heroína e o herói se casaram em razão de uma aliança de negócios. Entretanto, a heroína era gorda e o herói não a tocava nos últimos 3 anos. Acidentalmente, a heroína teve relações sexuais com ele, e acabou ficando grávida. Mas o herói abertamente fica com outra mulher. A protagonista coadjuvante influencia a heroína a se divorciar e o herói ignora a heroína. Além disso, a heroína sai durante sua gravidez de casa e dá à luz a um bebê com doença. 5 anos depois, ela se torna uma mulher forte e volta. O herói não conhece a heroína, não reconhece a heroína a princípio, pois ela havia perdido muito peso. Depois de muitas coisas acontecerem, o herói muda sua crueldade e brutalidade e torna-se obstinado e afetuoso com a heroína. Eu já tinha dado um pé na bunda dele. Aqui tem alguns resumos dos capítulos, tá? Que tem no livro, mas pelo que fala aqui, gente, sabe o que é que acontece? A heroína, ela acabou se casando com o que a gente chama de protagonista, mas não queria que ele fosse. E aí, se casou e ele não gostava da aparência dela. Casaram-se por uma aliança de negócio. É muito comum a gente achar histórias assim também, e eu gosto bastante. Mas eu gosto principalmente quando ela não fica com o cara que maltratou ela. Ok? Não gosto de passar raiva até o final. Então, a heroína acabou substituindo a irmã e casou-se com o herói por causa de um acidente. Tem um livro também que retrata sobre isso, que, que ela acabou, numa aliança, ela acabou se casando com um cara, só que o cara não queria ela, queria a irmã dela. E aí, esse cara não maltrata ela muito, muito mesmo. E ele acaba tendo relações sexuais com ela numa noite. E aí, ela engravida. Nisso que ela engravida, a irmã dela também engravida, porque ele estava traindo ela com a irmã dela. Gente, olha isso. Aí, as duas estão grávidas do mesmo homem. Ele fala para a esposa dele para abortar. Só que a mulher que não é a esposa dele, que é a amante dele, não aborta. Mas aí ela toma abortivo e tal, vai embora. Só que o bebê acaba nascendo com, gente, esqueci o nome. Acaba nascendo com uma doença, uma deformidade e tal.
E aí ela volta, né, ela acabou emagrecendo, etcétera, volta. Só que aí o herói olha pra cara dela e fala: "Uau, nossa, te quero de volta". Gente, pelo amor de Deus. Aí, ele fica indo atrás dela e tal, fica indo atrás dela muito, muito, muito. E aí ele acaba esquecendo, tipo, a mulher dele, a amante dele, digamos assim, e e acha que tudo tá bom, viu, tudo tá mil maravilhas. Gente, pelo amor de Deus. Aí ele volta, tal, quer ela, só que ela não quer mais, ela cansou e tal, dá o pé na bunda dele, conhece outra pessoa. No entanto, tem alguns, histórias que ela acaba voltando pra ele, perdoa tudo e tal. Gente, fica a critério de cada um, tá. Mas pensem no ódio dos leitores de vocês, ok? Porque eu quase infartei lendo essa história, quase. Gente, faltou pouco pra eu infartar. Eh, aqui diz que a heroína era assim, outra na empresa, que é quase o mesmo plot do que eu falei, tá. Onde ele conhece o filho, tal, só que tem muita coisa, acontece muita coisa, elas se conhecem no eles se encontram na empresa, aí ele vê o filho dela, só que não reconhece ele, tal, depois ele reconhece, ele quer de volta, ele pede perdão, ele diz que vai mudar. Ai, mas aí, graças a Deus, a nossa querida heroína não quer mais ele. No entanto, vocês podem colocar que quer, tá, gente? Cada um é cada um. Breve análise do livro. Esta é uma história de ritmo acelerado que se concentra no que acontece depois que a protagonista melhorou. Muitos autores podem precisar de tais exemplos. Sabemos criar um contraste nos personagens, mas depois disso, o conteúdo de como a protagonista se vingará e qual atitude ela deve ter diante do passado é relativamente difícil. É, eu vou explicar esse textinho, essa introdução. No caso, é assim, muitos autores eles conseguem criar os próprios personagens, eles conseguem montar uma história na sua cabeça, por exemplo. Só que na hora de jogar na folha, na hora de jogar ali no Word, você se perde. Você pensa: "Uau, caramba, e agora?". Você pode, por exemplo, colocar a protagonista como uma pessoa que ela mudou muito nos últimos anos, porque ela sofreu muito desprezo com o marido, com a família, etcétera. Eh, tem uma coisa que eu vou falar pra vocês, que nesse tipo de história, nesse tipo de romance, é bom escrever na terceira pessoa. Não é obrigatório, no entanto, é melhor escrever na terceira pessoa. Por quê? Porque você já mostrar o ponto de vista de várias pessoas, não só da protagonista, você pode mostrar do protagonista, da vilã, entre outros, os pensamentos de cada um, tá. É bom pra causar aquele ódio na gente, muito bom. Mas na primeira pessoa também, você consegue. Eu acho mais difícil escrever na primeira pessoa, eu não sei escrever na primeira pessoa. Então, eu tô vendo aqui que no chat tá rolando um monte de coisa, né, do cara largar a outra e gente, é isso, cuidado, tá? Cuidado. Então, vocês vão mostrar o antes e o depois, tá? Sempre tentem jogar o antes e o depois, porque é melhor pra você, eh, ter fazer o autor desculpa, o leitor sentir mais raiva dos personagens, muito bom. Ah, já estão aceitando, né? Beleza, todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Todo mundo entendeu, pegou um pouco da minha raiva, entre outros, eu espero que sim. Então, sempre colocam assim: "Ó, gente, vocês podem começar a história assim, tipo, dela conhecendo ele, como ele trata ela, como foi o negócio e tal, e descrever a história na mesma linha temporal. Ou você pode começar, tipo, no presente e depois ir jogando para o passado, presente, passado, presente, passado. Eu acho que algumas pessoas elas têm mais facilidade em escrever jogando escrever na linha temporal certa, tá. Parte 4: compartilhamento de inspirações. Eh, o 1 é aprimoramento do charme. Uma garota comum contra-ataca no local de trabalho. Essa breve introdução ela é muito grande, tá, e eu não vou ler ela. Vai nosso PDF eu vou jogar lá no grupo, tá, pra vocês, compreenderem, que eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo.
Eu li um livro, outro, né, galera? Eu li um que, que eu, inclusive, até citei ele aqui, que foi das duas irmãs, mas nesse ela acabou não tendo um ensino superior, tá? Aconteceu várias coisas na vida dela, e ela acabou indo pra um. Gente, eu não sei dizer pra vocês o nome, mas é aquele lugar lá que o pessoal, que as mulheres, elas se vendem, se prostituem, tá? Eu não sei se pode falar essa palavra aqui. Então, ela acaba indo pra esse lugar, né? Tá? A vida dela acontece assim, porque o marido dela é um saco. Vocês não têm noção. Eu odeio aquele homem. Aí, ela acabou indo pra lá e tal. E ele é muito ferrado, muito ferrado. É, beleza, foi pra lá. Vamos tocar a vida agora lá. Aí, ela foi e acabou vivendo lá no bordel, como a Ingrid disse. Obrigada, Ingrid. Beleza, gente. Ai, que ódio, eu tenho raiva só de falar. Aí, ela não tem ensino superior, a gente chama aqui ensino superior. No entanto, lá era outro nome, mas eu não consigo lembrar. Então, ela não tem ensino superior, ela acaba indo trabalhar nesse local, só que por causa de uma amiga dela, ela acaba entrando numa empresa. E ela cala a boca de todo mundo, porque ela veio de um lugar que é menosprezado, certo? Então o pessoal acha que ela é tipo um zero à esquerda. Então começa a humilhar ela, começa a fazer várias coisas com ela, só que chega um momento que ela consegue mostrar o seu trabalho. Então ela chega e fala assim, agora é a minha vez. E ela demonstra muita habilidade com aquilo. Então não é porque ela não tem superior que ela não pode ser uma pessoa extremamente inteligente, porque, mano, ela cala a boca de todo mundo. Aí ela acaba crescendo dentro da empresa, então é isso que a gente está tentando falar aqui. É onde a protagonista, ela usou o próprio esforço dela para ela dar a volta, ela não vai ser mais humilhada por causa disso, não é porque ela não tem ensino superior que ela não é uma pessoa inteligente, que ela não consegue. Lá mostra que ela é muito boa com números, muito boa em desenho, então ela acabou se tornando uma arquiteta maravilhosa, entenderam? O esforço dela levou ela, tipo, de um patamar baixo para o sucesso, gente. Ali foi uau! Aprimoramento da aparência. Para alcançá-la, ela cresceu de uma garota feia e insegura para uma atriz famosa e perfeita. Aqui também tem uma breve introdução. Gente, esse PDF eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo. Lembrando que após a aula acabar, eu vou abrir o grupo, vou mandar o PDF, aí vocês podem conversar sobre a aula, se vocês gostaram. Mas aqui, onde a protagonista ela vai mudar, a gente pode pegar, deixa eu tentar lembrar um exemplo. Aqui tem um exemplo, eu li antes, então eu vou usar esse exemplo aqui para não ter que ler tudo isso, para vocês não se perderem. A protagonista, ela mora em um bairro rico, tá? De elite, e um cara se muda pro lado da casa dela. Eles são crianças nessa época, são adolescentes, então ela acaba vendo ele sofrendo bullying e vai para ajudar ele. Nisso que ela ajuda ele, eles acabam tendo uma conexão ali, só que ele vai embora. E é para estudar no exterior e tal. E ela faz de tudo para ver ele novamente. Só que para isso ela tem que ser famosa, estudar mais, se aperfeiçoar, entre outros. Então ela vai melhorando as qualidades dela para que quando ela o encontre, ele queira ela. Entende isso? Essa obsessão, tipo, eu quero ele e é só ele. Então eu vou me dedicar ali, sei lá, 20 anos da minha vida só para ficar com ele. Nunca vou entender, mas é isso. Aí ele acaba voltando e eles se encontram. Só que ele não lembra dela. E ela fica muito mal com isso. Gente, imagina você estudar muito, você ficar rica, famosa, pra uma pessoa e essa pessoa não lembrar de você. Aí já fica tanta pena dela. Aí, é, beleza, ela vai lá e ele não lembra dela. Só que aí, com o tempo, eles começam a conversar e tal, e ele começa a relembrar alguns momentos da infância deles, vai desenvolvendo um sentimento.
Só que aí tem muitos altos e baixos, tá? Você pode colocar que ele foi diferente do que foi com ela na infância. Você pode colocar que ele começou a menosprezar ela, não da forma, tipo, em dinheiro ou aparência, mas do tipo, ah, você não faz meu tipo, o seu jeito não é o que eu procuro, ah, sabe? Imagina a desilusão da garota, gente. Ai, gente, eu fico muito triste quando eu penso nessas coisas. Terceiro, é aprimoramento da identidade. Uma princesa fraca, mas de mente forte da família real, cresceu bravamente, superou os inimigos e conquistou uma grande vitória diante da adversidade. Peraí, gente, um minuto, tá? Obrigada por aceitar, galera. Da princesa, eu não vou citar um livro, porque eu não leio livro assim. Mas eu posso citar mangá. Eu acho que dá mesmo, né? Aqui tem uma breve introdução, eu vou ler só o início, que a rainha morreu e o rei estava prestes a se casar novamente. A protagonista não era excepcional em caráter ou aparência, sem abrigo de sua mãe, ela estaria disposta a se casar como um nobre comum a qualquer momento. Ela era a filha mais velha da família real e viveu uma vida feliz por causa da sua mãe. Muitos membros da família real tinham inveja da protagonista há muito tempo, mas agora ela vivia uma vida muito difícil. Então, é, vamos lá. Vamos colocar aqui que o protagonista, nosso protagonista, era um plebeu. E ele precisava dela porque ele queria poder. Como a gente estava numa época aqui de rei e rainha e tal, então ele precisava de poder. E o que melhor para isso do que uma princesa, né? E ela procurava qualquer pessoa para ela servia, desde que não fosse um nobre. Então eles se encontraram, a princípio era um jogo de interesses, ok? Ele precisa dela e ela precisa dele, então é um jogo de interesses. Só que com o tempo, eles acabam desenvolvendo um sentimento. Ela pode ser uma princesa, por exemplo, que não tem uma aparência física agradável para ele. Só que nesse momento que eles vão conversando, que eles vão se entendendo, ela acaba se tornando bela aos seus olhos, ok? Então, eles acabam tendo um amor ali, só que sempre colocando altos e baixos, tá, gente? É, tipo, descoberta que ele não gosta dela enquanto ela gosta dele, essas coisas. Mas no finalzinho, sempre dando um chamego pra gente, pra suprir o nosso coração, ok? Agora é um momento de perguntas e respostas. Vocês podem perguntar sobre o que eu falei aqui. Se não tiver exemplo, nada para perguntar, vocês me falam. Quem quiser pode abrir o microfone e falar comigo sobre. Então, a gente não tem pergunta. É isso? Nossa, vocês falaram muito sobre aquelas histórias onde a mulher trouxona volta pra ele, pra um cara que humilhou ela. Sim, esse slide ele vai. Eu vou enviar ele lá no grupo para vocês. Eu acho que vocês conseguiram pegar o meu ódio nessa aula, né, gente? Da mulher lá que. Ai, gente, sério, não dá pra mim. Não consigo. Sério, o infarto vai vir a qualquer momento eu lendo esses livros. Obrigada, Ingrid. Obrigada, gente. Pode falar, mãe. Valéria, então, você não precisa fazer cara boazinha se você não quiser. Você só pega ela e faz, tipo, ela é uma mulher super uau, e não quer mais ele, tá com o pé na bunda dele e procura outra pessoa, então só vive sozinha mesmo, com seus gatos, cachorro. É isso. Gente, ai, gente, quando eu pego uma personagem trouxa que o homem faz de gato e sapato pra ela, ela corre atrás dele e eu quero morrer.
Nayara, nesses casos podem se remeter à fantasia também, né? Pode. Aqui, deixa eu ver. Pode, gente, pode. Tipo, exemplo, uma maga que ela não tinha poder suficiente e tal, ela acabava sendo humilhada, e aí ela estudou bastante sobre magia, acabou se tornando uma pessoa que, por exemplo, tirou eles da guerra, usou essa magia para salvar milhões de pessoas na guerra. Isso é uma volta por cima também. Mas ela não precisa ser feia, né? Tipo, ela pode ser ignorante a princípio. Pode, você pode fazer o que você quiser com o seu personagem. Você pode colocar que ela é apenas uma pessoa, digamos, feia por dentro. Entende? É uma pessoa arrogante, escrota, que ninguém gosta de estar perto. E ela vai mudando, ela vai aprendendo a ser mais afetuosa, ter mais responsabilidade afetiva. Ai, eu amo esses comentários de vocês. Ai, ai, gente. Gente, mas vocês podem, tipo assim, porque sempre, eu não sei, eu tava lendo o livro que eu falei que eu passei muita raiva, eu amei o final, porque ela não ficou com um cara que maltratou ela. E eu vi um monte de comentários dizendo que ela deveria ficar com ele, que ela deveria ficar com ele. Vocês jogam os comentários pra lá e fazem como vocês querem, tá? A história é de vocês. Vocês vão lá e fazem assim, nossa, eu falo assim, eu não quero que ela fique com ele. Então vai nessa história e faz assim, não, ela não vai ficar com ele. Pronto. Sempre vai ter alguns comentários que vão te deixar pra baixo, etc. Mas a história é sua, ok? Vocês podem, por exemplo, criar outra depois e botar eles pra ficarem juntos. É a critério de cada um. Eu, por exemplo, eu não gosto deles ficarem juntos. Eu não quero, gente, eu não consigo. Eu pego muita história pra mim, então, pra mim não dá. O filho da mãe da heroína era o mesmo filho do marido dela. Como assim, mulher? Gente, que horror. Gente, é porque é uma coisa assim, ai, eu não sei. Era com o marido da a heroína, foi traída pela irmã dela. O filho do marido da heroína era realmente do marido dela? Ana, qual a história? A Essa da esposa feia. tá na minha lista, eu ainda não li. E se eu tivesse lido, eu também não ia jogar spoiler pra vocês, né, gente? Por favor. Eu já joguei spoiler de um monte de história aqui. Não, mãe, não é minha. É, eu joguei essas histórias aqui, são alguns exemplos que vocês podem ler. Óbvio que tem várias outras. Tem uma mesmo que, gente, pelo amor de Deus. Você tenta revelar aquela história? Tem outras aqui que eu posso depois fazer uma listinha lá pra vocês, se vocês quiserem. Rafa, a próxima aula vai ser dia 19 às 9 da noite. Mas se meu WhatsApp tá lá, meu WhatsApp tá no grupo, você me manda mensagem lá pra depois a gente comentar sobre esse livro, tá? Porque eu vou ler ele. Eu quero muito, assim, uma pessoa pra falar comigo sobre, porque eu não gosto de passar raiva sozinha, eu gosto de passar raiva com outras pessoas. Sobre esse negócio dos comentários, eu tô vendo aqui que comentários pode, tá? Abalar muito, mas, gente, sempre vai ter comentários negativos, tá? Sempre vai ter comentários. A gente pode pegar exemplo da Apple. A Apple é a empresa mais valiosa do mundo, saiu esses dias. Tem muita gente que desce o pau na Apple. Então, entende? É normal, comentário assim, não leve pro coração. Use alguns para melhorar a sua história, por exemplo.
Teve muita reclamação de erros de português, então vamos dar uma estudada, vamos pegar aqui a gramática e estudar um pouco. É sempre bom também pensar pelo lado positivo de algumas críticas negativas, sabe? Sempre tentando ali melhorar, aperfeiçoar. É por isso que tá todo mundo aqui hoje. Olha, vocês queriam aprimorar, vocês queriam aperfeiçoar, apareceu aqui na minha aula. É isso, é sempre tentar melhorar. Gente, ofender o autor. Eu acho que é porque tem pessoas que elas não sabem como demonstrar, né? Tipo, como se expressar sem machucar. É um pouco pesado, mas não levem pro coração não, tá, gente? Gente, falta 1 minuto pro término da aula. A nossa próxima aula é dia 19, no domingo, às 21 horas. Eu espero que vocês participem. Quem quiser participar, manda no grupo, porque o link da aula vai ser mandado em outro grupo, tá? No nosso segundo grupo, que vai ser sobre contra-ataque com renascimento, tá? Renascimento é tipo, a mulher morreu, renasceu em outro mundo. Ou então morreu e voltou anos atrás para poder evitar aquilo. Tem vários exemplos, essa aula tá muito boa, é o melhor tema que eu acho, é esse renascimento. Eu sou louca por esse tema. Eu leio muita coisa sobre história assim, fanática. Então, se vocês quiserem entrar, vocês mandam lá. A gente pode disponibilizar já o link do grupo lá no nosso primeiro grupo. Eu vou disponibilizar o do segundo. Quem quiser participar da aula de renascimento, vocês falam e entram no grupo, ok? Dia 19, não esqueçam, coloca no calendário de vocês, 19, no domingo, às 21 horas. Maísa, me chama no WhatsApp depois. Obrigada pelo carinho de cada um. A gente vai finalizar a aula agora. Espero que todo mundo tenha entendido. Espero que vocês possam muito utilizar tudo isso que falamos aqui. Por favor, tentem ler os livros que foram dados como exemplos aqui. E é isso. Qualquer coisa, manda no grupo, manda no privado, meu, da Bianca, da Ingrid, ou da Iva, que a gente responde assim que conseguimos, tá? Pedi, Mai, pra você me chamar no chat. Obrigada, gente. Até a próxima.